Aqui é Dr. Douglas e hoje nós vamos falar sobre uma coisa diferente, que foi uma ideia que eu tive baseado no depoimento de vários pacientes, de algumas queixas em relação ao primeiro aparelho que eu usava, que é um aparelho excelente, que é o PLG, ou Posicionador Luiz Godolphin, que foi quem idealizou e patenteou esse aparelho. E alguns clientes reclamavam de alguns fatos. Um deles, por exemplo, foi espirrar, e ele chegou com o aparelho com fio de aço quebrado, que é uma coisa fácil de ser trocada, aquele fiozinho de aço, mas é um transtorno, né? O paciente tem que vir ao consultório, perder tempo, enfim. E ele disse que aquele fio quebrou porque quando ele foi espirrar, não deu tempo dele remover o aparelho. Outra queixa de paciente é lamber os lábios, às vezes para hidratar, quando resseca o lábio, né? E o aparelho inicial não permite que isso aconteça, porque não permite que você abra a boca. Então, eu fui somando essas queixas e falei, puxa, mas se tivesse um aparelho que pudesse ser separado e que no momento que se reaproximasse as duas arcadas, ele unisse o aparelho outra vez. E aí eu pensei em magnetos, e magnetos de alta intensidade de força que existem na natureza, os magnetos chamados de terras raras. E pesquisei, fiz uma série de pesquisas, inclusive porque os magnetos já utilizados já há 3 ou 4 décadas na ortodontia, em alguns movimentos dentários, sem nenhum comprometimento para os tecidos bucais. Baseado nesses estudos, eu criei o BIMA, B-I-M-M-A, que é, em inglês, a sigla de Bellomo Intermaxillary Magnetic Mandibular Advancor. O nome pomposo é em inglês, porque não em português, porque eu quero que esse aparelho, essa técnica, seja divulgada internacionalmente. E é uma ideia que está patenteada, está registrada no banco de ideias, como propriedade minha, de minha criação. E vocês vão ver então a seguir alguns detalhes desse aparelho. Conforme nós dissemos nos vídeos anteriores, esse tipo de aparelho e as formas de ação com as quais ele age, a primeira delas é não permitir que a mandíbula recue. E a segunda é não permitir que as duas lâminas se afastem, através desse dispositivo de ambos os lados do aparelho. Então aqui nós podemos ver a ação e permite movimentos anteriores. Não é um aparelho totalmente rígido. Muito bem, o aparelho magnético ele tem as mesmas características, portanto, a parte vertical de não deixar a boca abrir ocorre por ação de 2 potentes magnetos de dimensões apropriadas para que caibam nesse local e unem as duas lâminas do aparelho. Além então essa força que vence o peso da mandíbula para que a boca não se abra, existe também um componente posterior que trava o aparelho e não permite que ele escorregue para trás, e sim para frente e para ambos os lados. Simplesmente modificando o agente que une as duas lâminas e também não permite que a parte de baixo recue. Então, são magnetos de altíssima força magnética que seguram a sua boca fechada. Quais são as vantagens do aparelho magnético? São várias. Primeiro, te permite abrir a boca a hora que você quiser para conversar, para bocejar, para tossir, para espirrar e também para lamber os lábios, porque alguns pacientes, quando resseca o lábio, eles querem introduzir a língua entre os lábios para umidificar os lábios, o que o aparelho antigo não permitia. E esse permite, no momento que, quando você enfia a língua nesse vão e força para abrir, ele separa as duas lâminas do aparelho, tanto o superior quanto o inferior. E quando você reaproxima os 2 maxilares, ele une os dois. Então isso dá muito mais conforto de uso ao aparelho, através dessas
dessa possibilidade que é o aparelho magnético. E uma coisa muito importante também, qualquer movimento mais brusco, ele simplesmente separa as duas lâminas. Já no aparelho inicial, às vezes esse fio de aço ele fratura com o esforço. A pessoa que range os dentes, isso pode quebrar. O que não acontece no aparelho magnético. Ele simplesmente se separa. E uma outra vantagem é que você, quando separa as duas lâminas do aparelho, tem condições para higienizar e para escovar cada cantinho. O que não acontece de uma maneira total nesse outro aparelho. Embora muitos possam ser desencaixados e reencaixados novamente. Mas muitos pacientes têm medo de fazer isso por achar que o aparelho vai quebrar. Então muitos não fazem e sempre fica alguma parte interna que não é higienizada adequadamente. Então isso foi eliminado quando da criação do aparelho magnético. Ele é muito bem indicado, principalmente como um segundo aparelho. Quando você for trocar o aparelho inicial, que é o PLG, porque você já criou o reflexo neuromuscular de dormir com a mandíbula avançada. Então esse aparelho ele é perfeito nesse caso de troca de aparelho, com um segundo aparelho. E também esse aparelho ele não se aplica a todos os casos. Depende de um detalhe clínico fundamental, que é um espaço suficiente entre as duas arcadas para que esses magnetos sejam colocados. Embora tenha uma espessura muito fina, de 1,2 a 1,5 milímetros cada um deles. Então não perca o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, dê um like, que isso ajuda muito o canal a ser divulgado. E quanto mais a gente divulgar essa técnica, melhor. Mais pessoas saberão que existe esse método de tratamento. Então, cuide bem do teu sono, sua saúde agradece. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Forte abraço e fiquem com Deus.